Olá, saudações a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Eu vou falar hoje aqui sobre os bens da administração pública. A administração, ela, sob as suas diversas formas, a administração direta, indireta, ela vai se utilizar dos bens para poder atender a sua finalidade, prestar o serviço público, assegurar os direitos de cada cidadão. Então, os cidadãos eles precisam do serviço público e a administração ela precisa dos bens, muitas vezes, para chegar, alcançar esse atendimento, esses seus objetivos enquanto Estado. Então, os bens públicos são o conjunto daquele patrimônio, que a gente pode dizer assim, que são utilizados pela administração para isso. Então, diversos são os bens e a gente passa pelos bens da administração pública com uma certa frequência todos os dias. Então, uma das classificações que nós temos, e aqui, voltando, a administração pública, a gente fala de uma forma direta, que são aqueles entes estatais, aquelas pessoas jurídicas de direito público, como no caso a União, o Estado, os municípios, o Distrito Federal. Nós temos também indiretamente outras pessoas jurídicas que vão compor esse quadro, como no caso das autarquias, as empresas públicas, por exemplo, fundações, podem também prestar esse serviço e terem bens que entram nessa classificação. Bom, essa classificação dos bens públicos ela divide os bens em três tipos distintos. O primeiro tipo são os bens de uso comum. Esses bens eles são destinados a todos, indistintamente. Então, qualquer cidadão ele pode utilizar esse bem de uma forma indistinta. Por exemplo, quando nós estivermos andando pela rua ou fomos em direção a uma praça, um jardim, na sua cidade, aí onde você está me ouvindo agora, você pensa aí nesse percurso, andar até uma praça. A rua é uma via pública, todo mundo pode utilizar a rua, a praça da mesma forma. Então, esses bens, eles são bens de uso comum, Então, são bens utilizados para todos, são destinados a todos, todo mundo pode utilizar. Existem bens também chamados de bens de uso especial. Esses bens de uso especial, eles fazem parte da administração direta ou indireta e são voltados para atender as finalidades. Então, uma repartição pública que tenha um terreno, tem um prédio construído para atender aquela finalidade, a finalidade a que ele se destina, por exemplo, vamos supor que a União ela tenha construído uma universidade, então aquele prédio da universidade ele vai ser utilizado para prestar um serviço público, para as aulas. Vamos supor que o Estado tenha construído uma escola, da mesma forma, o município tenha construído um posto de saúde, então aquele prédio ele é voltado para aquela finalidade específica. Então esses bens de uso especial, eles são utilizados de acordo com a finalidade a que ele se propõe. Então, na escola, a finalidade educacional, nós vamos ter a finalidade de saúde, no caso do posto. Então os bens eles têm uma destinação, Tem empresas que têm os seus bens e esses bens são voltados justamente para atender a necessidade do serviço ali prestado, E nós temos, por fim, os chamados bens dominicais. Os bens dominicais são os pertences que a administração tem, que não venham a ser bens de uso comum, nem bens de uso especial. Então, todos aqueles residualmente, que não estejam sendo utilizados por todos, ou especialmente aqui para uma determinada finalidade, eles são chamados de bens dominicais. Esses bens dominicais, eles compõem a base disponível do patrimônio do poder público. Então, por exemplo, se você tem aí uma empresa, quando a gente fala assim, olha, a empresa, existe uma lei, tem que passar por um processo legislativo para haver a privatização.
Bom, isso porque os bens de uso especial, eles são chamados de afetados. Eles são afetados a essa finalidade. Quando eles precisam passar por uma privatização, né, então existe um procedimento chamado de desafetação. E aí os bens eles deixam, por exemplo, de ser da categoria de uso especial e passam para bens dominicais, que aí eles podem ser negociados, podem ser alienados pelo poder público. Né? Então, muitas vezes pode acontecer quando um Estado ele doa um terreno para a construção de alguma, não sei, uma fundação, ou até, digamos, o Estado ele pode doar o terreno para o município pode doar o terreno para a União, pode acontecer isso em prol de uma finalidade, né, do serviço público. Então, essa doação vai passar justamente pela figura da afetação para que o bem ele fique ligado àquela finalidade, certo? Então, isso é o que eu teria para falar sobre bens, né, da administração pública e caso tenha sido entendido o assunto, peço que deixe aqui a sua curtida para saber que esse vídeo foi útil. Caso não, peço que deixe aqui nos comentários a sua dúvida, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.